Olá todo mundo, agora fechando quase praticamente o nosso curso, né? Hoje eu estou gravando esse que vai ser um dos nossos últimos vídeos para a gente explicar aqui com clareza o que a gente veio falando nos últimos dois vídeos, que é a influência do positivismo, desse movimento intelectual que se desenvolve desde do meio do século XIX na França, principalmente na figura do Comte, mas que vai ganhar uma influência muito importante na economia a partir das contribuições dos filósofos, teóricos, matemáticos, linguistas, que estiveram de alguma maneira associados ao Círculo de Viena no início do século XX, nos anos 20, né, e que tinham como objetivo principal conseguir dirimir as dúvidas que surgiam quanto à capacidade da ciência buscar e achar realmente a essência dos fenômenos e a verdade sobre eles. Nós já discutimos aqui, tanto no início do nosso curso, quanto nas aulas que a gente vem fazendo, que esse estatuto da realidade, né, do que é real, do que é verdadeiro, estava em xeque desde, aí, digamos, do meio do século XIX em diante, quando as grandes ideias, né, as grandes narrativas, que a gente pode chamar, depois isso vai ser colocado nessa expressão grandes narrativas já no finalzinho do século XX, por Jean-François Lyotard, mas a ideia das grandes narrativas se tornavam incapazes de abarcar tudo o que acontecia em matéria de ciência. E, portanto, muitas vezes você fazia teorias que questionava-se, que eram questionadas na sua capacidade de gerar informações relevantes para a realidade do mundo, né, e para a verdade. O que nos levou aí a esse episódio que a gente não discutiu muito, da bancarrota da ciência, discussão principalmente na França, em Paris, no final do século XIX, e aí, exatamente aí que a gente está querendo chegar, fez com que esse grupo de filósofos, linguistas, teóricos, se reunisse em Viena para debater o que a ciência poderia fazer para ser, de fato, não confundida com questões de valores, com questões estéticas, com questões religiosas ou puramente metafísicas, que não tinham, digamos, uma relação direta com o mundo externo que a gente observa. Então a discussão positivista vinha dar conta da dúvida que se tinha sobre o estatuto da ciência ali no começo do século XX, coisa que a gente pode observar ainda hoje, principalmente nos últimos anos, né? Então, em que consiste, né? E a gente já viu nos outros vídeos esse positivismo. E como é que isso passa para a economia? Né? A gente já mencionou no vídeo sobre o Lionel Robbins, né, e o seu ensaio sobre a natureza e a importância da economia científica, esse ponto é importante, que havia algumas influências positivistas ali, na verdade. Né? Então, veja, a ideia de usar o método hipotético dedutivo, tendo aí por base um aspecto do comportamento humano, que é o comportamento sob escassez, né? A ideia de que a teoria devia explicar a realidade. A ideia de que a gente pode chegar, de alguma maneira, usando deduções a partir desse princípio, a explicações relevantes sobre a natureza econômica. Né? Então o Robbins já tinha algumas tendências positivistas, mas ele não chegou tão longe quanto o Friedman chegou, o Milton Friedman. Sempre lembrando aqui, na verdade, que o Milton Friedman já representa aqui nos anos 50 a passagem do tipo de economia que era feito na Europa para o tipo de economia que vai ser feito nos Estados Unidos e, em específico, na Universidade de Chicago, que é a universidade mais importante para a formação do pensamento econômico do pós-guerra, provavelmente, né? O centro de formação econômica mais influente, tanto internamente nos Estados Unidos quanto fora dele, né? Na figura do Chicago Boys, que certamente o pessoal já deve ter ouvido falar, que funciona tanto aqui no Brasil quanto, por exemplo, no Chile, no caso das reformas do Pinochet, que foram questionadas agora na nova Constituinte, né, que foi aprovada há poucos dias no Chile, mas que foram implantadas a partir das teorias desenvolvidas nessa escola de Chicago, que, como a gente vai ver, teve Milton Friedman
um dos seus grandes expoentes, e a ideia de que a economia pode se aproximar de uma ciência positivista. E aí ser considerada de fato uma ciência dentro do que a gente imagina que uma ciência deve ser, né? Ser séria, rigorosa, almejar, como os positivistas colocaram, né? Ser capaz de explicar, principalmente para o Friedman, prever fatos. Se a gente pegar a teoria feita pelo Robbins, europeia, inglesa, de 20 anos antes, a ênfase da previsão, se vocês estão lembrados, era muito pequena para o Lionel Robbins, ao passo que para o Friedman ela é muito importante. A ideia de fazer testes empíricos, que a gente já mostrou também no vídeo aqui sobre positivismo, é absolutamente central para o Friedman e absolutamente secundária para o Robbins. Ela não deixa de ter sua importância, mas é uma importância mais passiva. Quer dizer, se vocês estão lembrados do capítulo 5 do ensaio do Robbins, vocês vão lembrar que ali o Robbins diz que os testes empíricos, etc., né, o capítulo 5, só para a gente lembrar, é a relação, né, das generalizações econômicas, com base no princípio do comportamento sob a escassez, com a realidade econômica que as estatísticas nos fornecem. Então, além de ter uma desconfiança com relação à aplicação das estatísticas, o Robbins nos diz que elas têm um papel passivo, elas nos mostram o que a gente deve pesquisar, ou seja, deve pesquisar situações onde havia escassez de recursos e os seres humanos tinham que fazer escolhas, deve nos mostrar o que ficou de fora da teoria, os aspectos sociológicos, históricos, antropológicos, etc., né, o caso dos ciclos versus equilíbrio geral, como ele coloca, e deve nos mostrar exatamente o que a gente deve levar em conta para poder explicar o fenômeno de uma maneira que não o distorça, né, que não faça a gente incorrer no vício ricardiano, como é tão comum desde o início do século XIX. Então a estatística ela serve como dá um check, como é que a gente fala isso? Ela dá uns limites, ela impõe restrições à aplicabilidade prática dos teoremas e hipóteses desenvolvidas a partir da hipótese do comportamento racional sob escassez, que é aquele que o Robbins tem como comportamento base da economia, né? Então, se para o Robbins a estatística tem um papel mais passivo, para o Friedman ela vai ter um papel absolutamente ativo. A gente vai ter que fazer testes. Isso é já característico da escola que se desenvolveu nos Estados Unidos, né? A ideia do conhecimento ser iniciado pelos dados também vai ser valorizada muito pelo Friedman, né, e vai ser menos crítico, né, digamos assim, do que o Robbins. O Robbins, se a gente lembrar do capítulo 3, vocês estão lembrados, ele fala da relatividade das quantidades econômicas do capítulo 3. Se a gente compara com o Friedman, agora em 1953, portanto um pouquinho mais de 20 anos depois do Robbins e nos Estados Unidos, o que nos mostra mais uma vez a importância da questão da especificidade histórica, né? Mais uma vez, você está vendo que mudou de lugar, mudou de época, mudou o próprio jeito de olhar as estatísticas. Enquanto para o Robbins era algo que a gente tinha que prestar atenção na relatividade das quantidades econômicas, o exemplo que a gente sugeriu foi o exemplo dado aí pelo Winston Churchill, né, no dia 11 de novembro de 1918, logo depois às 11 horas da manhã, quando ele assina o tratado que termina a participação inglesa na Primeira Guerra Mundial. Todo aquele arsenal de armas, munições e apetrechos de guerra viram inúteis. Ou seja, aquelas quantidades que eram absolutamente centrais um momento antes, deixa de ser a partir do momento que você não tem mais guerra. Esse aspecto relativo das quantidades econômicas fica secundário para o Friedman. E a gente vai ver como que ele trata disso, na verdade, na sua teoria, né? A ideia de separar ou aceitar proposições, que a gente já comentou aqui, sintéticas a posteriori, quer dizer, proposições sobre o mundo real, e proposições classificatórias, que a gente pode chamar de analíticas a priori. Essa discussão, como a gente já mencionou aqui, vem lá desde o século XVIII, principalmente pela figura do David Hume e depois pela crítica que o Immanuel Kant, o filósofo iluminista alemão, faz das teorias do Hume no século XVIII ainda, vai ser passada aqui para o Friedman também, quando ele fala das hipóteses substantivas, que são justamente essas hipóteses empíricas, e de uma linguagem. Ele diz que a teoria deve ter uma linguagem, essa linguagem classificatória, né, que de alguma maneira faz menção a essas sentenças analíticas a priori, de que falam os positivistas lógicos, e as hipóteses substantivas, que fazem menção, evidentemente, aí
as sentenças sintéticas a posteriori, né? Por fim, a separação aí da economia positiva, científica, que trata do que com a economia basicamente normativa, com questões éticas, questões estéticas, questões religiosas ou culturais, toda essa separação vai ser também transplantada para a economia, e com isso a gente já pode começar a falar exatamente do texto do Friedman de 1953, porque ele faz uma apropriação muito especial de toda essa tradição que vinha se desenvolvendo na Europa. Ele vai começar o texto dele falando justamente do John Neville Keynes, o texto que a gente leu e que fala e tratava do escopo e método da economia política. Então, o Friedman começa o texto dele falando não só do John Neville Keynes, né, a gente vai prestar muita atenção no Alfred Marshall, também vai ser outro. Veblen vai ser citado também. Popper, que a gente não falou muito aqui, é um filósofo da ciência importante também. A figura dos tipos ideais, lá, que a gente observou em Weber, vai aparecer no texto do Friedman. Então é importante a gente ter em mente e entender aí como é que a gente está fazendo essa leitura e por que é importante a gente ter feito essa leitura até o momento. Porque esse texto do Friedman, que é provavelmente o texto mais importante metodológico de economia, e que é o texto clássico que economistas, mesmo os mais ortodoxos, acabam lendo, mesmo aqueles que não são afeitos a questões de história do pensamento econômico ou questões metodológicas ou filosóficas, leem esse texto. Né? Um texto que tem muitas e muitas referências na literatura. Então é importante nós aqui entendermos como que esse texto faz uso do John Neville Keynes, do Marshall, do Veblen, dos tipos ideais que nos remetem aí a Weber, para entender como é que se constrói o argumento do Friedman. Né? Então, o Friedman faz um texto aí bem menor que o analisado pela gente no Robbins, mas, no entanto, tem 6 partes também. Essas 6 partes, elas constroem um argumento que visa, né, basicamente, digamos, logo no início, né, que se chama a parte 1, é a relação da economia positiva com a economia normativa, e a citação, como a gente já comentou aqui, do John Neville Keynes. O que o Friedman quer nesse início é justamente aceitar aquela separação que o John Neville Keynes faz entre o que ele chama do que é a economia positiva, que trata das regularidades econômicas, e do que deve ser, o que ele chama de economia normativa. E tem, ele enfatiza, portanto, a separação de uma coisa da outra, mas, no entanto, coloca o nosso Milton Friedman que, em certa medida, a confusão entre uma coisa e outra é inevitável, justamente pelo que a gente vem apontando nos nossos 2 últimos encontros. O que é que a gente vem apontando? Que o discurso do economista ele não está simplesmente grudado na academia, mas ele deve fazer parte da discussão no espaço público e também da discussão junto ao poder político, para decidir quais políticas públicas devem ser implementadas. Então, o fato do economista ter essas 3 campos, digamos assim, onde o discurso dele é distribuído e é consumido, faz com que haja uma confusão, justamente, né? Porque as pessoas da sociedade civil, advogados, engenheiros, médicos, pessoas de movimentos sociais, precisam, de alguma maneira, ter o conhecimento sobre o que a economia positiva nos diz, para que eles possam tomar as decisões deles, né? Com relação aos interesses de cada um desses grupos. Então, é importante, de alguma maneira, o Friedman diz, que a gente faça essa separação para não confundir os interesses dos diversos grupos com aquilo que a economia diz que é. Né? Então, ele aceita aí o que o John Neville Keynes coloca, né? E coloca aí logo também no início do texto que as conclusões do campo positivo são relevantes para todos os grupos sociais, ou seja, para o espaço público e as decisões que eles vão tomar, tanto o poder político quanto os membros da sociedade civil. Então é importante a gente observar aí, tomar cuidado, porque o Friedman coloca que essa relevância é imediata. E a gente sabe aqui que esse imediatismo da relevância é algo a ser evitado. Né? Se é verdade que nós temos o vício ricardiano, e aqui já mostra talvez uma pequena escorregadela aí do Friedman com relação a esse vício, mostrar que essa relevância da economia positiva para a normativa existe, mas não é imediata. Ela tem que ser mediada por outras ciências e outros conhecimentos, como o nosso professor Antônio Maria da Silveira colocou. Tem uma economia positiva, uma economia aplicada, uma economia social e uma arte. Né? Algo que parecido, como a gente já também comentou
nos nossos vídeos e nos nossos encontros, que remete à divisão lá do professor Antônio Maria e do John Neville Keynes. Então, não é imediata, né? Mas, no entanto, é algo que interessa a todo mundo. Por exemplo, uma política que preveja, como é o caso aqui para a gente, ou foi o caso, principalmente no início desse século, a política permanente de aumento do salário mínimo. Será que ela de fato diminui a pobreza ou será que de fato ela aumenta o desemprego? Então, a economia positiva, segundo Friedman, pode ajudar a gente a responder essas questões para decidir em que medida uma política de aumento constante do salário mínimo pode ser mais ou menos positiva, dadas as condições de um país num determinado momento. Atenção aqui, mais uma vez, se eu não estou falando isso à toa, isso tem relação, evidentemente, com a questão da especificidade histórica. Então, e vai ser um ponto muito importante, porque o que o Friedman está querendo dizer é, a teoria que eu estou querendo colocar aqui, seguindo a linha que a gente já vem observando no início do século XX, é cada vez mais se descolar da busca de um fundamento que possa nos dar a essência dos fenômenos econômicos, como a gente via, por exemplo, tão claramente em Marx, ou em Menger, ou Jevons. Todos eles buscavam, seja no princípio da utilidade marginal, seja no princípio da teoria do valor-trabalho, um fundamento que pudesse explicar a multiplicidade imensa de fenômenos. A partir do início do século XX, essas questões que vigoravam muito aí no 1870 e também eram muito importantes na Batalha dos Métodos de 1880 vão sendo relegadas a segundo plano. De certa maneira que o Friedman vai enfatizar muito a relevância específica da teoria, ou seja, a teoria já não vai buscar achar essa essência, esse fundamento, a verdade com V maiúsculo, mas vai buscar ser relevante para esses debates públicos, como por exemplo aqui a gente deu o aumento do salário mínimo, né, que é a política que terminou desde o ano passado, a política de aumentos constantes do salário mínimo. Isso aumenta ou diminui a pobreza? Aumenta ou diminui o desemprego? É esse ponto esse é o ponto em que Friedman insiste que a teoria econômica pode ajudar a discutir. Então esse é o ponto número 1. Fazer como John Neville Keynes faz, a separação entre o que é e o que deve ser. E aí temos que fazer essa separação e temos que tomar cuidado para não cometer o vício ricardiano, dizer que a relevância da economia positiva é direta. Ela não é direta, ela é indireta. Tem que ser mediada e aqui a gente vai ver que o Friedman, segundo a análise que eu sugiro fazer aqui, ele comete alguns deslizes, dado que a gente tem visto no nosso curso. Então, a parte 2 trata justamente da economia positiva. E aí é onde o Friedman faz e pega dos positivistas lógicos a ideia de sentenças analíticas a priori e sentenças sintéticas a posteriori. Como é que ele faz isso? Ele chama sentenças analíticas a priori de sentenças, ele chama de linguagem, uma linguagem classificatória, ou um filing system. Um sistema de classificação, onde as categorias que a gente vai deve usar, devem ser precisas, exaustivas, não ambíguas, práticas para uso, evitar a referência cruzada entre as categorias, fazer com que itens que nós queiramos analisar possam ser juntamente categorizados, e é isso, basicamente. Então, quer dizer, as categorias elas devem ser, percebam aqui, elas não são categorias absolutamente puras da razão, não são absolutamente lógicas, mas fazem referência a questões factuais, Ou seja, elas devem ter uma contrapartida empírica justamente para ser relevantes. As classificações aí não são absolutas. A gente vai analisar nos nossos últimos vídeos como a economia, exatamente por essa questão aqui, que é uma questão que vocês percebem que vem rodeando aí desde o problema da especificidade histórica no final do século XIX. A gente aqui já está no meio do século XX, 1953, e essas questões aí permanecem, de alguma forma. Por quê? Porque se as categorias mudam com o tempo, ou mudam de acordo com o tipo de problema que a gente tem à mão, a gente não pode almejar o fato de uma ciência positiva, de fato. Completamente positiva. O que a gente vai dizer as categorias que está usando, elas servem para isso. Para um determinado... para uma determinada época, um determinado lugar ou uma determinada política econômica. Mas elas podem não servir para outras. Então, o caso das privatizações, por exemplo, só para a gente chutar um exemplo aqui. Eles podem ser bons em determinados contextos, as privatizações podem ser boas e úteis em determinados contextos, e ruins e inúteis em outros contextos. Então, a gente pode arrumar as categorias de uma forma que dependa justamente dos contextos, mas aí é o velho problema da especificidade histórica que retorna aqui, agora não mais. Ele está sendo esquecido. Com a Segunda Guerra,
com o fato da Europa perder a centralidade econômica no mundo, todas essas questões que vigoravam, que estavam sendo discutidas, até Robbins, como a gente observou aqui, a importância da história econômica para ele, vão sendo relegadas para segundo plano. E é o que a gente vê aqui no caso do Friedman. Quer dizer, essas questões estão agora embaixo do tapete, muito embora elas estejam presentes ainda, elas só não aparecem mais no texto. Nós aqui lemos, que estudamos, é que podemos trazê-las de volta. O Friedman já não o faz, ele só admite. A gente tem uma linguagem, essa linguagem não pode ser puramente lógica. Ela tem que ser lógica e factual, né? E no nosso próximo encontro, a gente vai ver nos modelos de equilíbrio geral super formalizados do meio aqui dessa época, aqui do meio do século XX, como se tentou fazer categorias aí sim que fossem completamente abstratas e puramente lógicas e matematizadas, formalizadas, como a gente vai observar. Mas não é o caso do Friedman, né? Então, atenção, né? Friedman também não tem diretamente a ver, portanto, com essa axiomatização completa da teoria que vai se tentar com os modelos de equilíbrio geral do meio do século XX, de Arrow, Debré, Mackenzie, Uzawa e outros autores. Então, além dessa linguagem lógica e factual, você tem que ter um corpo de hipóteses substantivas. E essas hipóteses substantivas, aqui digamos aí, o ponto central, elas serão tão boas quanto as previsões que elas puderem fazer. Ou seja, a gente tem que ser capaz de criar hipóteses para explicar fenômenos que são importantes, relevantes, portanto, de certa parte do mundo. Não queremos mais achar um fundamento que explique todos os fenômenos, a multiplicidade dos fenômenos de compra e venda, e produção, e distribuição, e consumo, e taxação, etc. nos mercados. Não queremos mais um único fundamento para isso, como era a ambição ainda dos economistas nas últimas décadas do século XIX. Agora a gente quer arrumar um fundamento que seja... Desculpa, nós não queremos mais arrumar um fundamento, nós queremos arrumar hipóteses que possam fazer previsões. Então, e aí ele chama isso de corpo de hipóteses substantivas, né, cuja importância aí é colocada não mais na explicação, como ainda era, a gente poderia aceitar isso na visão do Robbins, mas não no caso do Friedman. No Friedman, a explicação normalmente vai parecer secundária. O mais importante é prever, e prever bem. Então, essa é a básica do capítulo, da seção 2 do artigo, ao passo que a seção 3 ele faz intitulada, né, uma hipótese pode ser testada, esse é o título da seção 3. Uma hipótese pode ser testada pelo realismo de seus pressupostos, e aí o Friedman vai dizer, assim, talvez, o ponto talvez mais polêmico, dizer que não, que uma hipótese ela contém pressupostos, mas esses pressupostos não precisam ser realistas para a gente poder fazer as previsões, né? E aí isso pode parecer meio esquisito, né? Quer dizer, se a gente tem pressupostos irrealistas, como é que a gente vai fazer previsões realistas com pressupostos irrealistas, né? Em princípio não parece muito lógico, né? Quer dizer, a gente imagina que uma teoria científica deve ter hipóteses com pressupostos realistas para a partir daí fazer previsões realistas. Não é o que o Friedman vem mostrando, né? E esse é o objetivo da seção 3, onde ele usa aí um argumento da física, né? Aquela equação básica de Torricelli que a gente aprende até no ensino médio, né? H igual a GT2 sobre 2, para a gente decidir, mostrar aí qual é a altura, relacionar a altura e o tempo de queda de um corpo dada a aceleração da gravidade G, né? H igual a GT2 sobre 2. O Friedman compara essa situação e mostra, essa é uma hipótese, evidentemente, que não é precisa, né? Nunca, se eu largar uma folha de papel aqui, como essa, por exemplo, né, e deixar ela cair no chão, ela não vai cair com 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Vários corpos em diversos tipos de resistência do ar, com diversos tipos de resistência do ar, vão cair com velocidades diferentes. E dependendo da resistência do ar, do tamanho do corpo, ele vai acelerar até um determinado limite e depois vai parar de acelerar. O que o Friedman está querendo mostrar aí é o seguinte: nenhuma hipótese, né, contém pressupostos absolutamente realistas. O pressuposto de que a gente, por exemplo, na física, como a gente está colocando, tem vácuo, não tem resistência do ar. O pressuposto de que o corpo ele é perfeitamente fechado, né, quer dizer, ele não tem... não é, por exemplo, como uma folha de papel plano, né, onde você possa sofrer resistências, etc.
coisas do gênero. Então, ele pressupõe que isso é possível, né? E pressupõe, claro, que no laboratório a gente consegue fazer isso, né? Pressupor que a gente pode controlar a resistência do ar, né? Mas aí é um ponto, e é o ponto que eu gostaria já de sinalizar para a gente aqui, que é um ponto muito polêmico do Milton Friedman, porque nesse momento o Friedman está comparando, e aí a gente percebe a diferença para o Lionel Robbins, um texto de 32, comparando, por exemplo, a ação maximizadora de um empresário com a ação da força que o campo de gravidade exerce em um corpo. Né? E dizendo, bom, basicamente, se a gente tirar os fatores que não interessam para a gente aí do comportamento do empresário, né, as restrições institucionais, se a gente assumir que não tem outros, digamos, informação imperfeita, que se a gente assumir essas coisas todas como dadas, né, quer dizer, as imperfeições do mercado, a estrutura institucional como dada, então a gente pode assumir que o empresário seria como se fosse uma bolinha ali, uma partícula, mais ou menos como Jevons queria naquele tempo, só que aqui agora não mais usando a ideia de prazer e dor, porque isso aí foi jogado para fora lá com o próprio Robbins, como vocês já estão cientes. Aqui, nesse contexto, a gente pode imaginar que se a gente controlar as condições iniciais, a gente tem sobra uma partícula, né, que pode se comportar como uma partícula física, né, movida aí pela a força do autointeresse, que busca maximizar, por exemplo, o empresário buscaria maximizar o lucro. Né. Mas cabe a nós aqui, nesse dado que a gente já viu aqui, no curso todo, questionar justamente essa comparação que tem tudo para ser complicada e falaciosa, né? Como a gente vou tentar defender agora. E falaciosa por quê? Dado que o Friedman não aceita ou não discute mais o problema da especificidade histórica, ou seja, a ideia de que o contexto social de alguma forma influi no comportamento do indivíduo, a gente não tem como afirmar, isso é extremamente importante, que o empresário teria, digamos, esse núcleo maximizador lá dentro dele. Quer dizer, assumir que esse núcleo maximizador é independente do contexto em que ele se encontra, né, que é isso basicamente o que está sendo colocado com essa comparação na física, né? Percebam bem, o campo de gravidade existe em qualquer ponto da Terra. Qualquer partícula que caia na China, uma bola de ferro que caia na China, caia no Brasil, caia nos Estados Unidos, vai ter aproximadamente, né, uma aceleração g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Agora, esse é o caso de comparar justamente a física com o comportamento econômico, o comportamento de uma partícula física com o comportamento econômico. Mas será que é isso que ocorre? Né, quer dizer, essa era a questão da especificidade histórica, vocês estão lembrados. Né? A gente não pode fazer isso. Lembrem do austríaco Menger, por exemplo, que no prólogo do seu livro coloca: cuidado, existem muitas falácias quando a gente importa a física para a economia. Cuidado, diz o Jevons, até o Jevons, que era um super fã da física. Vocês lembram que ele subdividiu em 5 sub-áreas a economia, e não fez isso à toa? Ele fez isso porque ele sabia que, evidentemente, tinha limite para a comparação entre uma partícula da física e o comportamento humano. É esse o ponto que nós temos que enfatizar aqui e que, que pode sinalizar aí uma falácia no Milton Friedman, nesse texto de 1953. E qual falácia seria essa? Seria justamente a falácia de que o comportamento humano independe do contexto dele. Né? A força da gravidade existe sobre todo o campo terrestre. Certo? Mas seria verdade, e a gente já sabe isso desde antes do Marx, né? Sabe isso desde o século XVIII, seria verdade que o comportamento humano é completamente independente do contexto dele? O nosso exemplo, em nosso último encontro, quando a gente discutiu justamente o Robbins, foi o exemplo do antropólogo econômico Marshall Salins, e com seu livro dos anos 70, Economia da Idade da Pedra, que nós mencionamos, onde ele aponta que, na verdade, a situação de escassez em determinados povos indígenas é muito rara. Eles veem o mundo como sendo abundante. Tem muita água, tem muita fruta, tem muito bicho, tem muita terra. Não há escassez específica. Então, a aplicabilidade da teoria do Robbins seria muito restrita num ambiente como esse. Né? Agora, isso tudo fica ao largo. Enquanto no Robbins você ainda percebe a necessidade de você olhar a história, a necessidade de você observar os limites em que a teoria funciona, aqui o Friedman faz essa comparação e deixa de lado.
quer dizer, não reconhecendo que, na verdade, o próprio desejo de maximização, de alguma maneira, vai ser dependente do contexto em que ele se encontra. Esse contexto histórico e cultural. Existem certos contextos, por exemplo, o contexto de uma empresa ou de uma sociedade capitalista moderna, em que o comportamento empresarial vai buscar a maximização de lucro. Mas existem outros contextos, como é o caso dos povos investigados pelo Marshall Salins, em que esse desejo de maximização vai ser, evidentemente, muito menor, se é que existe, em alguns contextos onde você tem abundância completa. Então essa comparação é indevida, justamente porque não leva em conta que o próprio comportamento maximizador não é algo que se possa ser colocado como uma partícula que está dentro do indivíduo e que ele sempre, digamos assim, a gente pode dizer que isso existe sempre independente do contexto. Não. Vai ter contextos onde isso é mais relevante ou menos relevante. E o Friedman parece, de alguma maneira, desconsiderar essa questão. Bom, já passamos aqui dos 30 minutos. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e daqui a pouco eu gravo mais uma segunda parte para nós finalizarmos as sessões 4, 5 e 6 do texto do Friedman, para nós podermos aí finalizar aí essa influência do positivismo e da ideia de fazer da economia uma ciência moderna, que veio prevalecer aí com a criação tanto do, como a gente já mencionou, da Comissão Coles, quanto da Sociedade Internacional de Econometria e da revista Econométrica, né, que é o meio de divulgação desses estudos empíricos. Então, daqui a pouco a gente volta mais uma vez.